observando ultimamente é a dificuldade que algumas empresas estão tendo de achar pessoas qualificadas, desde vagas mais operacionais até vagas de alta gerência. E um dos principais motivos disso talvez não esteja nas pessoas em si, mas sim em como abordar e fazer com que aquela vaga seja atrativa de alguma forma. Claro, abrindo parênteses aqui, tem algumas pessoas que não possuem qualificação suficiente. Quando se fala em processos e pessoas, nós entendemos que a pessoa veja somente uma pecinha naquele tabuleiro do jogo do mundo corporativo, mas na verdade não é. O que eu quero dizer é que as pessoas são o principal ativo das empresas, ou pelo menos deveriam ser. Ainda assim, falta uma grande caminhada para que alguns empreendedores, gestores, supervisores, enfim, cargos de liderança, entendam que pessoas felizes são pessoas que vão render. Devido à minha vasta experiência nesse mundo corporativo de contratar pessoas, eu pude perceber alguns pontos e eu fiquei analisando. A entrevista em si, o processo de recrutamento e seleção é algo muito simples, porém ele precisa sim ser feito ainda corretamente, para que também tenha um bom retorno. Conversando com algumas pessoas, entendendo algumas experiências passadas e com base nas minhas experiências passadas e nas atuais que eu estou passando nesse processo de recrutar pessoas para algumas empresas, é muito difícil de gestores e empreendedores entenderem qual o principal sentido de uma entrevista, seja uma entrevista coletiva ou uma entrevista individual. Ninguém entende realmente o que pode ser perguntado, questionado e como conduzir uma entrevista da maneira mais correta, também obedecendo a parte da legislação. Então, para começar, a entrevista coletiva é quando chama mais de uma pessoa. Tu pode aplicar uma dinâmica de grupo, tu pode aplicar algum contexto para entender se aquela pessoa tem algum tipo determinado de competência que a empresa está procurando. E a entrevista individual, como o nome já está dizendo, tu vai apenas falar com uma pessoa, direcionar toda a comunicação somente para ela. Cada uma tem o seu objetivo e aqui eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, porém a coletiva é feita da maneira incorreta, não entendendo que a dinâmica de grupo ela precisa ter um sentido. Colocar algumas pessoas ali para escolher a gravura que melhor representa, mas o porquê que tu está fazendo isso precisa ter esse sentido e que fique claro também para o candidato. Mas aqui, particularmente falando, eu prefiro a entrevista individual. E sendo bem justa, sim, a coletiva vai otimizar o tempo de quem faz o processo de recrutamento e seleção para o RH da empresa, mas ela ainda tem alguns empecilhos. Aqui deixando claro que acontecia comigo quando eu estava iniciando no mercado de trabalho e eu já ouvi muitos relatos de pessoas que passaram por isso. E a entrevista coletiva às vezes deixa de tu perceber uma pessoa extremamente competente. Somente naquele momento ela pode estar um pouco tímida, um pouco nervosa. Vai ter sempre aquela pessoa que se destaca melhor. Geralmente são pessoas que têm um perfil mais expansivo. Elas têm uma facilidade de comunicação. Deixando claro aqui que a pessoa que tem mais facilidade de falar nem sempre se comunica bem. Isso não são coisas sinônimas. Então, às vezes, isso deixou de reparar naquela pessoa que tem competências maravilhosas, que vai atender a cultura da empresa, dando lugar para aquela pessoa que falou mais. Acaba despertando aquele pensamento, nossa, essa pessoa aí roubou a cena. Mas para pensar, será que essa pessoa realmente é a mais qualificada? A entrevista coletiva sabotou a tua contratação. A entrevista individual te dá a chance de tu ouvir de verdade aquela pessoa, entender a singularidade de cada um e fazer perguntas mais direcionadas. Também é o cito de observar o comportamento da pessoa com bastante calma e deixá-la mais à vontade também. E como eu costumo falar para os candidatos, a entrevista é um momento de bate-papo e a individual ela proporciona que isso flua de uma maneira boa e consegue ser mais justo na entrevista, dando espaço e as mesmas oportunidades para todos os candidatos. Agora a gente vai falar de um assunto sério no momento da entrevista, que se chama LGPD. Ela tem nome e sobrenome e é muito importante. Algumas empresas não entendem que também no momento da entrevista é importante de se observar. E é por isso que eu falo, a entrevista individual, para tratar os dados dos candidatos ali, é a melhor opção. Muito clara, sigilo e consentimento no tratamento de dados ou ao repassar esses dados. E a individual, ela acaba fazendo com que fica tudo ali, as 7 chaves entre o entrevistador e o candidato no momento.
e ela acaba sendo a mais segura juridicamente. A entrevista não é palco para ninguém brilhar, ela precisa ser feita de maneira estratégica, dando real impacto no candidato mais qualificado. Se tu é gestor, empreendedor ou até mesmo RH, minha dica é: invista em entrevista individual. Crie um roteiro direcionando para a cultura da empresa, para tu também saber de onde partir. Isso é muito importante. A entrevista não é sobre como a pessoa fala, mas sim pelo que ela entrega, como ela se comporta e o que ela pode proporcionar de bom para aquela empresa. Se esse bate-papo te ajudou de alguma forma ou te deu até mesmo alguns insights, já compartilha com aquele colega que prefere fazer a coletiva para poupar mais tempo e vive reclamando que contratou a pessoa errada. A contratação deve ser simples e funcional. Até a próxima!